E aí, minha irmã e meu irmão botafoguense, tudo bem com você? Então chega junto aqui comigo para a gente conversar sobre Botafogo, como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues, você está no canal Dom Alvinegro, um canal que fala somente sobre Botafogo, nada mais. Bom, meu amigo, domingo tem Botafogo e Flamengo, 6h30 da noite no estádio Newton Santos. Duelo pela liderança. Botafogo líder com 43 pontos, enfrenta o Flamengo, terceiro colocado com 41. Jogo importantíssimo. Sabendo que quarta-feira a gente tem o jogo contra o Palmeiras, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Lá no estádio Allianz Parque. O jogo mais importante do Botafogo no ano. E aí, o que fazer? Colocar time totalmente titular contra o Flamengo? O Botafogo que já vem com uma sequência de jogos? E assim, a partir do momento que o cara está em campo, ele está correndo o risco de se machucar, de se lesionar. Jogadores estão desgastados. E aí, corre o risco de alguém se lesionar e não jogar, não enfrentar o Palmeiras no meio de semana. Na minha humilde opinião, o Botafogo ele tem que ir com o time quase todo titular, com duas exceções. E eu vou dizer o porquê. Eu pouparia Luiz Henrique, porque hoje eu vejo o Luiz Henrique como o principal jogador do Botafogo, e pouparia o Igor Jesus. Esses dois jogadores. Hoje eu considero o Igor Jesus titular. O Botafogo não tem um bom elenco, principalmente na parte ofensiva. Eu mesmo já falei sobre isso aqui e eu acho sim que o Botafogo tem um ótimo elenco do meio para frente. Do meio para frente. Então, meu amigo, sabendo disso, qual seria a minha escalação para esse jogo contra o Flamengo? John no gol, Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa, Cuiabano. Toda a linha de defesa titular. No meio-campo, titulares. Eu não pouparia ninguém. Eu entraria com Gregory, Marlon Freitas e Thiago Almada. Esse é um jogo que o Thiago Almada tem que começar jogando. O Thiago Almada ele precisa adquirir ritmo de jogo. Ele precisa se entrosar ainda mais com os jogadores do Botafogo. Então, isso vai acontecer com minutagem. Isso vai acontecer com ele jogando. Então, eu escalaria o meio-campo titular do Botafogo, porque, cara, é clássico, é duelo pela liderança. O Botafogo não pode entrar com um time totalmente alternativo. Mesmo com essa situação de que tem um jogo importantíssimo, o mais importante do Botafogo no ano contra o Palmeiras, é duelo pela liderança. O Botafogo não pode encarar esse jogo como um jogo secundário. Então o Botafogo ele tem que ir com toda a força nas duas competições. Se colocar time todo reserva, a gente vai entender que o Botafogo está priorizando o jogo de volta da Libertadores. Então, meu amigo, vai com tudo que tem nesses dois próximos jogos, mesmo que o intervalo entre uma partida e outra seja curto. Porém, eu posso dizer qualquer coisa aqui, mas quem irá tomar as decisões é a comissão técnica, com a preparação física, a fisiologia, o departamento médico. É claro, isso com jogadores 100% fisicamente. É claro que, tendo um jogo importantíssimo contra o Palmeiras, o que tem que ser primeiro colocado na balança é como está o estado físico de cada jogador. É claro que eu não estou lá dentro, eu não sei. Eu dei a minha opinião aqui, partindo pelo pressuposto de que esses jogadores estejam bem fisicamente, não estejam correndo risco
de estourar o músculo, né, de se lesionar. Claro que isso vai ser avaliado internamente. Isso será avaliado internamente. Mas, com os jogadores titulares estando bem, tem que ser colocado em campo. Tem que ser colocado em campo. Então, eu só teria duas exceções. Luiz Henrique, mesmo que ele esteja 100%, eu não entraria com ele. E também não entraria com o Igor Jesus. Porque o Igor Jesus tem o Tiquinho. O Tiquinho é uma opção. Hoje eu vejo o Igor Jesus na frente do Tiquinho. Cara, mas com a entrada do Tiquinho, o setor ofensivo não perde. Eu vejo assim, eu ainda vejo muita importância do Tiquinho para o elenco. Eu ainda vejo muita importância do Tiquinho na temporada. Então, poupando o Igor Jesus, entraria com o Tiquinho, e poupando o Luiz Henrique, eu entraria na ponta direita com o Savarino. O Savarino, ele é a ponta direita de origem. Ele tem jogado como ponta esquerda no Botafogo, em alguns momentos também por dentro, mas ele jogou a maior parte da carreira dele como ponta direita, no Atlético Mineiro, lá na MLS, né, no antigo clube dele. Ele jogava como ponta direita e em alguns momentos por dentro. Só no Botafogo que ele está jogando como ponta esquerda. Então eu entraria com o Savarino como ponta direita e na ponta esquerda, Matheus Martins, que é outro jogador que precisa de minutagem, precisa adquirir ritmo de jogo. Com essa configuração, 4-3-3, 2 volantes, o meio armador, 2 pontas e o homem de área. É claro que a gente sabe que existe ali, né, sempre uma variação, né? Os jogadores não ficam muito fixos naquela posição. Com o Arthur Jorge, a gente vê muita troca, né? Às vezes quem atua por dentro abre um pouco mais, às vezes quem atua como ponta vem um pouco mais por dentro. O cara que joga como homem de área sai um pouco da área para ajudar na armação. Então isso acontece muito. Essa seria a formação. E o Flamengo, nosso adversário, joga na altitude no meio de semana. O Bolívar, lá na altitude, é um time muito perigoso, eles sabem jogar lá. Então, o Flamengo não está tão confortável assim. E eu acredito muito, até pelas palavras do Tite, o Tite disse: quem tem autonomia para tirar e barrar jogador é o departamento médico. Então, mesmo sem as lesões, supondo que não acontecessem as lesões do Pedro e do Gabigol, eu ainda acredito que, mesmo que eles estivessem disponíveis, o Tite não ia colocar o time titular. Pelas declarações dele, reclamando do calendário, falando da parte física dos jogadores, deu a entender que ele está preocupado com a parte física dos jogadores e eu tenho a sensação de que ele não irá colocar os jogadores titulares, cara, contra o Botafogo. Então ele deve colocar ali um time mesclado. Então o Botafogo ele tem que jogar com tudo para vencer o Flamengo, para se manter líder do campeonato. E aí, meu amigo, acabou o jogo, é foco total no próximo jogo contra o Palmeiras. Então o Flamengo tem desfalques, Pedro e Gabriel Barbosa, os dois sentiram a coxa, não vão estar entre os relacionados para enfrentar o Botafogo. O Flamengo já tinha as lesões do Everton Cebolinha e do lateral Vinha. Então esses são os desfalques do Flamengo. Os desfalques do Botafogo são aqueles que todos nós já conhecemos, né? Eduardo, Júnior Santos, Jefinho, que não se recupera nunca. Ninguém entende. Ninguém consegue entender o que está acontecendo com o Jefinho. O Damian Soares, teve toda aquela situação lá, o cara não vai mais jogar. O Pablo, por questões contratuais, o Pablo ele não estará entre os relacionados para esse jogo do Botafogo contra o Flamengo. Então, é isso. Gostaria de saber a sua opinião. Você que chegou até aqui, se discorda do que eu falei, se acha que tem que ser com o time todo titular, deixe sua opinião. Se acha que tem que ir com o time mesclado, poupando mais alguns jogadores, deixe sua opinião. Deixa o like e se inscreva no canal, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui!